O Jornal da Justiça está de volta para falar dos casos de adoção. Em Minas Gerais, por exemplo, uma família vai ter de devolver a filha aos pais biológicos. Enquanto isso, aqui em Brasília, depois de muito esperar, uma família conseguiu adotar 2 crianças. Há 1 ano e meio, a rotina de Carolina mudou. Ela e o marido adotaram um casal de irmãos. O Gabriel, hoje com 7 anos, e Thaís, com 3. A gente já tinha um plano de namorado, de adotar pelo menos uma criança. E aí eu descobri uma doença congênita que a recomendação era para não engravidar. E aí partir para uma adoção dupla foi consequência direta. Na parede de casa estão os documentos das etapas da adoção. Depois de passar por todas elas, Carolina considera que a adoção foi uma gravidez diferente, porque tudo foi preparado de última hora e tem consciência de que a chegada das crianças envolve toda a família. O amor são pecinhas que você vai encaixando, uma por uma, pequenininhas, uma em cima da outra. Até que quando você percebe, você tem um mundo inteiro de amor intenso que foi construído pecinha por pecinha. E esse amor de mãe é uma coisa extraordinária. Nada do que eu vivi até hoje é tão fantástico. Mesmo não aconteceu com uma família adotiva de Minas Gerais. O TJ mineiro determinou a devolução da menina de 4 anos que estava com um casal há 2. Isso porque, durante o processo de destituição do poder, os pais biológicos mostraram à justiça que tinham se reabilitado. A devolução da criança ao convívio dos pais e dos 6 irmãos é de 5 meses após o prazo de readaptação. A servidora pública, que também passou por toda a expectativa e ansiedade de conhecer os filhos adotivos, explica que a devolução é muito mais difícil, principalmente para as crianças. Criar um vínculo de confiança, de criar um vínculo de afeto, de se permitir amar, de se permitir ser amado e isso, de repente, é abruptamente interrompido. Isso talvez seja a parte mais difícil de todo esse processo, de como as crianças vão reagir a tudo isso, de como eles vão sobreviver a tudo isso, né? De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o caso pode voltar a ser analisado hoje pela Corte. E a gente continua falando dos casos de adoção, por isso a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Walter Gomes, chefe de adoção da Vara da Infância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dr. Walter, boa tarde, obrigado pela sua participação. Prazer. Bom, a gente viu ali na reportagem 2 casos, né? Um com um final feliz para a família que adotou e um outro com um final, pelo menos não o esperado para a família que adotou lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Casos de reversão de adoção são comuns, doutor, hoje? Eu considero que seja um caso atípico. Eu desconheço os detalhes do processo, até por isso eu não posso me manifestar sobre o mesmo. Entretanto, a Lei 2010 recomenda que uma criança que venha a ser colocada para adoção deve previamente estar desembaraçada juridicamente, com a finalização do processo de destituição do poder familiar. É uma pré-condição para o protocolo de inserção de uma criança em cadastro e, consequentemente, a apresentação a uma família socioafetiva. É bom também sempre destacar que uma criança carece não necessariamente de uma família biológica, carece de uma família afetiva. O que vai dar consistência à paterno-maternidade e à filiação é a convivência contínua, através do estabelecimento de vínculos sólidos de afetividade. Mas casos de reversão de adoção não são comuns hoje em dia, tem poucos. Existe a ocorrência de uma devolução que é sempre uma situação desagradável. Por quê? Porque resulta em impactos negativos sobre o psiquismo da criança. Há, com toda certeza, a geração de danos que são irreparáveis. E é por isso que compete ao sistema de justiça privilegiar o superior interesse da criança. Na colidência entre os direitos da criança e os direitos dos adultos, deve, a partir da razoabilidade, prevalecer os direitos da criança. Quer dizer, então, que num caso desse de análise, se continua com a família adotiva ou com os pais biológicos, o testemunho, se a criança já falar, já tiver um pouco mais de idade, pesa, tem um peso mais relevante. Na verdade,
né, os julgadores terão que levar em conta todos os elementos do contexto, sobretudo o que vai garantir o superior interesse dessa criança, o bem-estar dela, a felicidade dela. Esse é o norte. Não podemos, de forma alguma, negociar esse primado. A Justiça da Infância e Juventude se pauta sobre essa tese absoluta, que o interesse da criança, o seu bem-estar superior deve prevalecer em quaisquer condições. Nesse caso que a gente mostrou na reportagem, doutor Walter, que vem lá de Belo Horizonte, os pais biológicos que pediram, né, de volta a criança. Mas a família adotiva, ela pode, ou algum dia, querer devolver a criança ou não? Veja, a adoção tem um caráter de irrevogabilidade. Uma vez o juiz, dentro dos autos, proferindo a sentença de adoção, não há mais como aquele vínculo jurídico se desfazer. Há pessoas que, por diversas razões, ensaiam querer devolver uma criança após a adoção ter sido concluída. O Ministério Público, de uma forma geral, acaba interpretando esse ensaio como uma tentativa de abandono de incapaz, o que pode ensejar um processo de responsabilização civil e criminal sobre essa família. Portanto, é sempre interessante destacar que a adoção não pode ser jamais interpretada como uma ação recreativa, um test drive. A adoção é um instituto reservado para quem quer, de fato e plenamente, exercer os papéis de pai e mãe em relação a uma criança privada do convívio familiar. Quer dizer, uma vez feita, não pode mais voltar atrás, né, doutor? Não tem, né, como estar se arrependendo. Doutor, o que o judiciário leva em consideração para poder devolver uma criança aos pais biológicos? Veja, a Lei 2010 privilegia a convivência entre a criança e sua família biológica. Quando uma criança, por alguma razão, passa pela experiência de violação de direitos, compete ao Poder Judiciário aplicar uma medida de proteção, que resulta na institucionalização dessa criança. Entretanto, a lei também deixa muito claro que compete ao Estado envidar todos os esforços no sentido de reintegrar aquela criança à sua família de origem. Em não sendo possível, aí o juiz, de forma fundamentada, estará disponibilizando essa criança para adoção. E o protocolo psicossocial acionado vai apresentar essa criança a uma família previamente habilitada pelo sistema de justiça. Essa é a chamada adoção legal. Tá certo. Doutor Walter Gomes, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde.